tudo porque o José Augusto não foi escolhido do Gilson para ser o sucessor, né? Exatamente, porque o José Augusto não foi. O Gilson escolheu um camarada, assim, o Cláudio Rosa, que era um sindicalista, né? Acho que era secretário de governo dele. Mas era assim, era o Gilson, né? Representava o Gilson. Era ele. Era um pouco a prerrogativa do prefeito apontar o seu sucessor. E houve uma contrariedade na maioria do PT com esse modus operandi, né? Porque o prefeito nomeia o sucessor. E o Zé Augusto é o seguinte, para o bem e para o mal, ele era um cara que é o seguinte, ó, ele tinha uma origem de um trabalho de base lá na Zona Leste, na área da saúde, movimento de saúde. Quando veio para Diadema, aqui enquanto secretário de saúde também começou a desenvolver um trabalho de organização popular na área da saúde, conselhos de saúde, grupos de compra comunitária, enfim, ele se fortaleceu politicamente no processo enquanto secretário de saúde aqui. Tinha uma oposição e uma hostilidade dos grupos de esquerda à prática dele, meio autoritária, que realmente era, e depois, enquanto prefeito, aprofundou, mas o pessoal enxergava um pouco isso aí. Ele se construiu, se postulou enquanto sucessão ao Gilson, e nesse processo eles foram se atritando, inclusive acho que o Zé Augusto saiu do governo, foi demitido pelo Gilson também. E aí a DM abraçou, falou, vamos para esse campo aqui. A maioria, não sei se não foi todo mundo, não sei se pode caracterizar assim que foi o DM, mas uma maioria apoiou a pré-candidatura do Zé Augusto, que ganhou a eleição, né? E ganhou a eleição contra o Gilson, hein? Pois é. Isso foi forte, mostra a força do PT. Porque era o PT que era forte. A eleição de 88. E pegou meio mal, né? Porque assim, porque não pôde, impulsionar o seu sucessor predileto, saiu do partido? Saiu do PT. Você vê, foi meio despolitizado do Gilson, né, nessa época. Ele que era um quadro, né? Fez um governo muito. O resumo do governo do Gilson foi um governo muito bom. Tanto que, mais é interessante que para o povo, a ideia que ficou foi um governo do PT. Tanto que o PT ganhou a eleição contra o candidato do Gilson, contra o Gilson. O tema do... A eleição de 88, né? O tema da minha pesquisa é mais o PT, a questão teórica e tal. Encerra nos anos... em 1987, mas vamos pôr mais uns pontos de Diadema e a gente fecha com a questão da minha tese mesmo, que a Diadema, enfim, é a cidade vermelha, né, que mais administrações o PT teve, acredito que no Brasil, né? E, enfim, teve um episódio interessante ainda em 83, que foi da greve geral, né? 83, né? 1986. Não, teve uma greve geral em 83, que foi articulada no Brasil todo, que já era o Jair Meneghelli. Sim. Você não lembra se você já estava na administração, se você entrou de greve? Bom, o fato que deu conflito, acho que, se não me engano, até o Lula se posicionou nesse sentido, foi que o Gilson cortou o ponto. Você lembra disso? Lembro. Você fez greve e cortaram o ponto? A gente tava de greve. Pega mal, porque é grevista. O cara apareceu pro mundo numa greve e cortou o ponto. Mas percebe que era a confusão que tinha na cabeça dele ali nesse momento, que era a coisa da institucionalidade. Que vai ser uma tensão que o PT vai viver nessa época toda, até hoje. Você ser cortado por um grevista, você ficou puto na época, lembra ou não? Puto não é a palavra certa, não. Não tinha essa coisa de ficar puto individualmente. Tava na greve, a importância da greve, que era um movimento, agora eu tô lembrando, né? Começou com os petroleiros lá em Paulínia, depois os metalúrgicos entraram, e depois houve a greve geral, foi em junho, se não me engano. Foi um movimento importante. Acho que foi a primeira greve geral após a primeira greve geral depois da ditadura. Foi importante, sim. A gente participou. E teve nesse documento que eu te falei dessa equipe, existe uma menção a esse fato do Gilson ter cortado ponto. Ok. Bom, sobre o sucessor, o Augusto, né? O governo dele foi bom. Teve dois casos, mas acho que foi no governo do Augusto. Que foi daquelas ocupações da Vila Socialista e do
uma outra região aqui, que participou, o Manuel Boni. O Boni era vereador. Ele era movimento de ocupação, o Boni? O Boni era vereador do PT, né? Era vereador do PT, isso foi em 89, já foi no governo seguinte, né, José Augusto. Ele foi vereador também no Gilson. Foi o Gilson também. E era do movimento? Era do movimento de moradia. O Boni era um militante, o vereador era um militante que organizava o movimento popular, o movimento de moradia. De uma tendência também, de algum grupo? Ele era da causa operária, chegou a ser da causa operária, mas depois rompeu com a causa operária. E o episódio da mão, você lembra? Isso aí foi na Vila Socialista, foi em 91, foi outro episódio, né? Que realmente houve a ocupação de um terreno na Vila Socialista, a repressão brutal ali da polícia, era o Fleury, e ali que ele perdeu a mão. Teve um acidente, né? Acidente não, né? Foi no momento da repressão, teve uma bomba, explodiu na mão dele. E ele era vereador, né? Era vereador na época. E ele continuou no PT? Não, saiu. Já tinha saído antes, né? Eu acho que ele tinha saído em 89. Convergência, não? A causa operária saiu do PT, naquele movimento. Ah, tá. Mas ele não continua ainda na causa operária, não? Não, saiu depois da causa operária. Hoje ele é militante independente, ele é de esquerda, né? Trabalha na POSP, é militante da POSP. Certo. Mas é curioso, um vereador participando ativa, quer dizer, tem exemplos, mas assim, a ponto de se ferir de maneira drástica, assim, não conheço outro episódio, não. E, bom, e o outro detalhe, isso foi repressão de um governo petista, no caso do Ramos, não? Porque era uma ocupação de uma área da prefeitura, não era isso? Mas isso foi em 89, né? É outro episódio. É outro... 89 não foi esse episódio do Boni. 89 foi do Buraco do Gazuso, é outra área. Tá. Ali é uma história complexa, né? Porque era um terreno da prefeitura e tinha um movimento de moradia organizado para fazer um empreendimento habitacional, em parceria com a prefeitura, que era a Associação Comunitária do Taboão, que era o pessoal que tinha conseguido, junto ao governo federal, um financiamento para construir um prédio em mutirão. Era uma coisa inédita do Brasil, era um movimento importante ali que estava destinado aquele terreno para esse empreendimento, de uma associação. E houve uma ocupação meio espontânea ali, nesse processo. Uma ocupação espontânea. O pessoal do PT, quem era do PT era o Boni na época, acho que era até do PT, depois que ele vai sair. Ele vai apoiar essa ocupação. Então vai gerar um atrito ali naquele terreno, o Buraco do Gazuso. Aí vai ter uma repressão e no final vai ter um acordo entre os ocupantes e a prefeitura para a divisão do terreno. Inclusive, se você for hoje lá, o terreno está dividido. Parte tem uma ocupação e parte realmente tem um empreendimento dessa associação. Então teve um movimento de conflito ali, mas isso foi em 89. Depois, em 91, é uma outra coisa. Aí teve uma ocupação de um terreno privado que gerou o episódio da Vila Socialista. Que foi ali que o Boni perdeu a mão. Tá. Mas ambos foi no governo... Ambos no governo José Augusto. E na questão desse primeiro, então, pelo histórico aí que você contou, significa que aquelas, digamos assim, divergências do governo Gilson se estenderam. Prossegue. Elegeu alguns prefeitos, mas em seguida... E qual que era a sua posição naquele momento? Pela ocupação ou pela desocupação? Não, naquela época eu era secretário do governo, da habitação. Eu estava responsável pelo empreendimento ali. Foi uma situação... Então, olha só que saia curta. Isso aí foi a situação. Mas foi uma sabotagem, né? Foi uma espécie de sabotagem. Você estava sabotando o governo de você? Como assim? Tinha o propósito, enfim, de moradia, mas, bem em cima... Não, ali tinha uma luta política, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, tinha o pessoal da Convergência, que era muito ativo, aqui tinha inclusive um vereador, vai dar um apoio político muito... Convergência e causa operária nesse episódio unidos na ocupação. Na ocupação do Gazuso, se confrontando com a prefeitura, então vai ser uma tensão, né? Tinha um problema real, concreto ali, mas que depois vai tomar essa dimensão política. E depois que desocupar, o projeto conseguiu ser tocado? Como? Depois da desocupação, o projeto da prefeitura? Aí foi desenvolvido. Foi desenvolvido.
Hoje está claro lá, ó, você vai lá no terreno, você visita, tem uns prédios e tem o pessoal da ocupação. Tem duas experiências ali. E ali, na verdade, foi uma coisa trágica, né? Que é uma oposição dentro do próprio movimento popular. E como é que você resolve essa tensão ali? Como é que é o nome daquele militante, professor, falecido há pouco tempo? Tonhão, né? Tonhão? Ele era vice-prefeito. Então era vice e rompeu com o Zé Augusto logo... Não foi nem na posse, né? Não tem... Foi na posse e já teve um rompimento. Ele foi eleito... Personagem lendário. Ele foi para a Convergência depois? Não, nunca foi da Convergência. Não. O Tonhão nunca foi de nenhuma tendência organizada, né? Ele sempre foi um militante, ativo, mas independente. E você tinha contato, conversando com ele? Mas a gente tinha... Radical? Não, a gente tinha... Era um campo de oposição política muito marcado, né? Então não tinha muito contato político. Tá. E, bom, aí você ficou durante toda a gestão do Augusto como secretário, já formado da FAO? Eu já tinha me formado, né? Já era secretário. Gostou da experiência? Sim, foi uma experiência de vida importante. Uhum. E aí você chegou a... E depois nós vamos brigar com o Zé Augusto, né? Porque você vê que a luta do PT aqui né? Depois vai ter um rompimento com o Zé Augusto e você chegou por conta desse comportamento meio autoritário dele, que se... É uma história do Rambo, né? Que se materializou e manifestou em vários episódios, e depois vai haver um rompimento com o Zé Augusto, vai dar origem à candidatura do Felipe. Inclusive, né? Aí o Zé Augusto vai perder... Ele vai ser candidato pelo PT em prefeito. Ele vai perder a eleição. Quem que ele disputou uma prévia com... do José Augusto? Foi o Gilson. O Gilson ganhou pelo PSB, né? O Gilson ganhou pelo PSB. E o PT não apoiou, não? O PT não apoiou, não, né? Não sou candidato. O Zé Augusto foi candidato. Já tinha reeleição, não? Não. A ordem ali é o seguinte, ó. O Gilson foi o primeiro prefeito. Depois o Zé Augusto vai ser o segundo prefeito. O Zé Augusto vai eleger o Felipe, vai ser o terceiro prefeito do PT. Aí... Na eleição seguinte, que o Zé Augusto, vai haver o racha entre o Felipe e o Zé Augusto. Aí a gente vai se alinhar com o Felipe contra o Zé Augusto. A maioria do partido apoia o Zé Augusto. Aí a luta do PT nesse período vai ser intensa, né? Mas o Zé Augusto, o Zé Augusto vai ganhar a prévia contra o candidato do Felipe, que nós apoiamos, que era o Joel, vai ser candidato, mas já com o PT muito destroçado. Vai perder a eleição para o Gilson. Teve petista que votaram no Gilson ou não? Não posso te falar. Se votou, não sei, mas que não tinha nenhuma simpatia pela candidatura do Zé Augusto, muitos não tinham. Né? Ok. Bom, mas aí voltando à sua experiência como secretário, você fez a gestão completa nesse primeiro mandato do Augusto e depois participou de gestões futuras? Depois participei da gestão do Felipe, fui secretário de governo no governo do Felipe. O primeiro governo do Felipe. Primeiro governo. E chegou a se candidatar alguma vez para o parlamento? Nunca foi candidato parlamentar, não. Não, né? Uhum. Interessante. 2 gestões aí, foram 8 anos ao todo como secretário, então? 8 anos. 8 anos. Ok. Bom, então agora acho que Diadema deu para falar bem, né? Vamos falar para as questões um pouco teóricas que envolvem, enfim, o partido, né? A gente leu, né, viu, e acho que Diadema é do caso mais emblemático sobre o PT raiz, né, essas propostas de participação, de conselhos, né? Isso, na sua opinião, faria ponte para o socialismo? O PT é socialista se define no seu programa, vamos dizer assim. Qual seria a ponte no ambiente democrático burguês, né, que a gente vive, né, para, enfim, a gente crescer nesse ideário? Seria essas experiências que não deram certo? Que tipo, em outras palavras, o que é o socialismo democrático petista? Como é que você define? Como que... difícil responder. Pergunta difícil responder. Não, você é de Diadema, é mais fácil. De Diadema o pessoal viveu aqui intensamente as propostas, né? Não, a Diadema é isso. A década de 80 teve essa coisa visceral, né? Essa ideia de base, né? De organização, de auto-organização dos trabalhadores. Para a construção de uma nova essa sociedade. Carta Então a ideia do socialismo é uma ideia muito presente no PT como
tempo todo, né? Agora você pergunta a experiência do PT com o socialismo, sempre foi muito problemática desde o início, né? Mas, digamos assim, enquanto prática concreta do partido, o ponto alto que nós chegamos foi no final da década de 80, onde existia uma possibilidade de romper com a normalidade institucional. Você acha que e avançar. O programa do Lula de 89 era muito avançado, né? Era muito Você avançado. participou ali nesse processo da campanha? Claro. Já era militante antigo ali na época, você tinha 10 anos de militância. Não, mas assim, na elaboração do programa, pela sua... Não, na elaboração da equipe que formulou o programa, não, mas era um movimento, né? Tá. Na verdade, a elaboração do programa bebia na fonte de um movimento prático que todo mundo estava ajudando a construir. Enquanto prática de governo, por exemplo, o Diadema foi importante, mas já tinha experiência de outras prefeituras, né? Qual que você acha que era um ponto assim, fundamental daquele programa que o PT abandonou? Assim, seria a questão como é que fala? Das alianças, de não se aliar enfim, não fazer uma frente. É o conjunto da obra, né? Ali tem um conjunto da obra, era um programa que era anti-imperialista, anti-latifundiário, anti-monopolista. Que é o que está nas nossas que era um programa realmente um programa de esquerda, de ruptura com a ordem social burguesa. Na prática ele dizia assim, vai ser um programa de reformas estruturais, que vai tensionar o Estado burguês, que vai tensionar a institucionalidade e vai haver uma tensão. Essa era o estava escrito ali no programa, o famoso 5º encontro do PT, Programa Democrático Popular, articulado com o socialismo. Você chegou a estar lá em Brasília nesse 5º encontro, não? Não, foi 87, não cheguei até em Brasília. Mas então você acha que existe sim uma possibilidade de socialismo democrático desde que se tensione o governo, enfim, as instituições? Hoje a gente vive outra... Não, digo no plano teórico. O plano teórico é isso, eu acredito na revolução, não tem socialismo sem revolução. Mas então... A burguesia não vai entregar a rapadura, chegar ao socialismo pela via institucional é uma utopia que não tem base científica, base material, comprovação científica, né? De experiência. Salvador Allende, por exemplo, não foi Salvador Allende é um pouco a experiência importante que nós temos, né? Porque tensionou o Estado e ali realmente foi uma tentativa de avançar. Ali teve reforma estrutural de fundo no governo Allende e a resposta é que o imperialismo reagiu, a burguesia nacional reagiu então a caracterização ali é que o que tem é a luta de classe. E a burguesia está sempre muito atenta para não dar espaço. Então, que a classe trabalhadora tem que se armar nesse processo para reagir também. Mas já que você está falando de tensionar, eu vou tensionar um pouquinho mais aqui. O que você está me dizendo é uma coisa muito importante. Que o nosso artigo 1º do Estatuto, quando fala lá que o PT vai buscar o socialismo democrático, você não acredita nisso? Com socialismo e democrático? Mas eu acho que o socialismo pode ser democrático. Não, socialismo pode ser democrático. Mas agora, o caminho do socialismo democrático, institucional, da forma... São duas coisas diferentes, hein? É o caminho e o que vai ser o socialismo. Tá. O socialismo, a ideia do socialismo é a ideia da democracia. Mas a democracia dos trabalhadores, operária. Sim, mas... que tem uma qualidade diferente da democracia burguesa, dos instrumentos da democracia burguesa, que são instrumentos de dominação da burguesia. No central é o seguinte, o Estado burguês está organizado para dominar a classe trabalhadora, a classe operária. Mas você concorda? Ou você rompe com essa instituição do Estado burguês e desse ponto de vista a luta é uma luta que tem que ter meios para destruir esse Estado burguês e para implantar aí sim um novo Estado que seja democrático de fato. Certo. Ou o caminho vai ficar meio atravancado para nós. Eu não estou falando que isso é de curto prazo, que é fácil. Mas você concorda que esse seu ponto que você acabou de passar é minoritário, que ainda existe a utopia predominante no partido de que a gente, dentro das instituições, nós vamos galgando e hegemonizando no estilo Gramsci e tal? Seria essa eu acho que o Gramsci é muito citado e muito mal compreendido, porque Gramsci nunca falou isso, não. O Gramsci era um cara que era da luta de classes, né? Da revolução.
Inclusive armada, não? Empregado? Sim, tem preconceito contra isso. Tá. Bom, e no microcosmo, voltando, começou em Diadema, podemos terminar em Diadema. Essa experiência de conselhos e tal, passa por aí também esse tensionamento? Você acha que o PT teria que retomar esses pontos, ou já foi experiência que não tem como, a própria institucionalidade inviabiliza experiências como dessas do Conselho e da Carta de 82? Tem que radicalizar. Então, a ideia do Conselho é uma ideia da ampliação da democracia. O que eu estou falando é que isso aí em si tem que ver qual que é o conteúdo político-social do Conselho. O governo Lula, por exemplo, estava conselho para todo lado. E aí, mas eram conselhos que tinham uma ênfase institucional. Sim. Isso é diferente da tradição de auto-organização dos trabalhadores em conselhos. Como você fala, a Rússia, a Soviet, por isso que eu estou falando de Diadema. As formulações iniciais de Diadema eram de conselho aliás, está muito claro na Clara, de os governantes abdicarem de governar e deixar nos conselhos. Mas nós estamos numa etapa agora que é muito diferente, cara. Hoje nós estamos numa etapa defensiva, que é o seguinte, organizar os sindicatos hoje é uma coisa. Com certeza. Manter os sindicatos ativos. Agora, tem uma coisa o seguinte, a luta de classes ela não está escrita, a história não está escrita de antemão. Quer dizer, há possibilidade de auto-organização dos trabalhadores, isso tomou o nome de conselhos em determinados momentos da história, é um processo que pode ressurgir. Lhe é simpática essa ideia de 82? Lhe é simpática? Sim, alimenta a ideia de 82, porque 82, quando você olha 82, você está vendo o quê? 2 anos antes. Uma explosão do ponto de vista positivo, de um vulcão social que está procurando um caminho. E que essa questão dos conselhos, da auto-organização, era uma questão que estava dada no momento de ascenso da classe trabalhadora. Agora tem que ver hoje, nós estamos num momento de descenso, nós temos que construir um processo para o chão, né? Entendi. Falar em explosão, agora, lembrei o 1º de maio de 80, você estava lá também, que teve a resistência daquelas tropas, lembra daquilo ali? Sim, era luta contra a ditadura. Achou ali que podia ter um caos ali? Ali a força da massa que ganhou a parada, né? Empurrou os militares para trás, eles vinham para reprimir. Agora, foi impossível reprimir ali porque eles não tinham força nem autoridade política. A força moral e a força política estavam com a massa. Você lembra de um outro episódio na sua vida de militante tão grande quanto esse, de tomar o campo? Né? Esse foi o principal, de 80. Mas depois o movimento direto já foi um movimento de massa, já tinha um caráter mais institucional, mas também foi um movimento gigante. Foi o maior movimento, né? De tamanho. De massas em história do Brasil. Bom, a campanha do Lula foi um movimento importante. Então, para terminar, perguntar se você é socialista é redundante, mas o PT ainda é socialista? Eu acho que sim. O PT é socialista. Além de estar escrito, digamos assim, o corpo... Cada vez mais, o PT é socialista, inclusive, porque é o seguinte, ou ele é socialista ou ele vai morrer. O movimento da burguesia é para aniquilar o caráter socialista do PT. E a grande força do PT é que ele sobrevive. E sobrevive, inclusive, porque, no fundo, ele ainda é uma ameaça para os interesses da classe dominante. Não é à toa que isso tem a ver com o socialismo, entende? Então, eu sei que tem muita gente do PT que abandonou o socialismo. Agora, acho que o PT sobrevive porque ainda hoje é um instrumento da classe trabalhadora importante. Apesar do 7º Congresso ter sido bem abaixo das expectativas gerais, pelo menos no campo mais à esquerda, e você participou ativamente disso, você acha que por conta do golpe e enfim, que fizeram prender o Lula e tudo, naturalmente o PT deu uma caminhada para a esquerda, sob o ponto de vista de tomar mais cuidado com alianças, as próprias posturas na eleição municipal, e aí também falando de 22, futurologia, você acredita que a gente vai se aproximar, futurologia, hein? Mais daquele momento de 89 ou de 2002 e procurar rearticulações, carta aos brasileiros? Qual que é a sua
previsão? Está em disputa, né? Eu acho que o 7º Congresso foi um congresso morno. Ponto morto, né? Ponto morto. O 6º Congresso tinha sido um congresso mais positivo, mais afirmativo, né? Desse lado de luta socialista do PT, de auto-organização dos trabalhadores. O golpe tinha acabado de acontecer, né? O 7º Congresso foi mais de indefinições, né? Eu acho que não armou o partido, não tem uma linha política muito clara. E tem uma disputa interna no PT que está em curso, né? Tem a ver com a capacidade do partido de reagir, mas pode, ou seja, eu acho que está colocado. Pode acontecer que a gente volte, não 89, mas algo próximo daquilo. Assim. Eu acho que sim. Eu acho que é uma força. Esquerda. Que é a força que vem da base, a tendência é essa. Agora tem uma tendência também da adaptação do PT ao modus operandi do Estado. Não, ganhar por ganhar, né? Você vê a política dos governadores do PT hoje é horrível, né? A política do Rui Costa na Bahia, por exemplo, horrível. Muito adaptada ao Estado burguês, apoio à reforma da Previdência. Né? Então tem tendências em confronto. Então é um jogo político que vai se desenvolver. Agora vai se desenvolver num cenário em que a direita ataca o PT, o conjunto da burguesia ataca o PT para destruir. Então, se existem energias no PT para reagir, são essas energias da esquerda, do povo, da luta. Então, e é isso que a gente procura desenvolver hoje no interior do partido. Essas tendências de afirmação do PT enquanto Partido Socialista. E você não vai participar da eleição municipal aí como candidato? Não. Vai? Quanto candidato? A gente vai eu vou apoiar o Neno, que é candidato vereador aqui em Diadema. Estamos indo para a plenária dele daqui a pouco, né? Tá certo. E apoiar aqui em Diadema a candidatura do Felipe. Muito bem. Para ser próximo prefeito aqui do... E quem sabe novamente secretário aí. Não cogita disso. Você está servidor municipal ou não? Eu sou servidor público, concursado. Daqui da Diadema. Da Prefeitura de Diadema. E é novo, longe de aposentar ainda, né? Ainda mais com essas reformas aí. Estava perto de me aposentar. Com a reforma do Bolsonaro eu vou ter que trabalhar até os 65, provavelmente. Bom, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Falou, olha, foi uma aula de Diadema aqui que realmente ficou para a história. Obrigado mesmo por participar da minha pesquisa. Valeu, obrigado a você.